Para a gente começar a entrevista, eu gostaria que a senhora se apresentasse, dissesse o seu nome, a sua idade, algumas informações. Bem, meu nome é Maria Elaine Santos Ribas. Tenho 88 anos. Eu sou santo-angelense, mas nasci em Eugênio de Castro e desde os 8 anos moro em Entre Juízes. A senhora nasceu em Eugênio de Castro. Eu nasci em Eugênio de Castro. Pertencia a Santo Ângelo na época? Sim, por isso que eu sou santo-angelense. Fui registrada em Santo Ângelo, mas eu morava lá em Eugênio de Castro. A gente nascia de parto caseiro lá. E depois, desde os 8 anos, eu sou residente aqui em Entre Juízes. Vi Entre Juízes nascer como município. Que ano a senhora nasceu? Em 1941. 41. É. Então a senhora veio no final da década de 40, a senhora veio para o mundo. Faço 41. 41, no ano de 41, 1941. E como que foi, a senhora estava lembrando do seu nascimento? A senhora lembra, assim, sua mãe contando alguma história de como foi? Ou de como que eram esses partos? Não. Eram partos em casa. Os meus 4, eu e mais 3 irmãos, nascemos lá em Eugênio de Castro. Depois que viemos morar aqui para estudar, começar a estudar. E a senhora lembra, assim, alguma parteira? Como que era quando ia nascer o nenê? Chamavam a parteira? A senhora lembra de alguém? Não. Eu conhecia ela, mas não me lembro mais nem o nome. Sei que o meu pai é que ia na casa dela para buscar ela. Estava perto de ganhar e a cavalo. Aí eu nem sei que jeito. Eu acho que era de aranha. Não sei se vocês chegaram a conhecer, nós tínhamos lá fora. Olha, imagine, 80 anos atrás, a aranha, a carroça. Depois que veio o carro, depois os ônibus de lá para cá, de Eugênio de Castro para cá. Mas daí nós já estávamos morando aqui. Eu disse a minha mãe, meus pais, principalmente minha mãe, eu vejo agora que ela passava bastante trabalho. Não, era assim a vida. Dona Elaine, a senhora nasceu ali na Nova Usina? É. Ali onde o seu resídio? Eu nasci ali, a localidade é lá chamada Nova Usina. Tem lá uma usina elétrica, né? Nós nascemos ali. Ali perto ali. É o interior de Eugênio de Castro. É o interior de Eugênio de Castro. A Dona Elaine é irmã, né? A Dona Elaine do seu Exídio? Da Francisca. Da Dona Francisca. Da Francisca. Ela também conversou com a gente, já entrevistamos ela garante que falou no CTG. Eles são muito de CTG. Nós também, agora que a gente não tem participado muito. E os seus pais? Como que era o nome deles? Meus pais, o pai era Dorival Batista dos Santos. Ele criava gado. E a mãe era do lar. Era Isabel Franco dos Santos. São falecidos há muito tempo. E eles eram naturais da onde? Naturais daqui mesmo, de Entre Juízes. E moravam sempre lá? Moravam também lá no interior de Eugênio de Castro. Como é que era a localidade lá, a residência de vocês? Era uma casa mais ou menos boa. E não tinha escola. Até a primeira professora nossa, minha e da Francisca, parava lá em casa para nos dar aula. Daí, quando nós viemos para cá,
eu já entrei na segunda série e a Francisca não. Eu aprendi mais que ela. E a Francisca no primeiro. Naquela época era primeiro ano. Segundo ano, primeiro ano, não era série. Estudamos aqui na Escola Estadual Carlos Cruel, que tem até hoje. Eu depois que saí aqui dessa escola, fui estudar no Colégio Verzeri, o segundo grau e o magistério. Mais tarde eu fui estudar em Ijuí, só que não era a Unijuí, era a Fidene. Daí eu tirei lá estudos sociais, depois me aperfeiçoei em geografia e, por último, eu fiz aqui na URI o pós-graduação em educação. Foi esses meus estudos. Fui professora das 2 escolas estaduais aqui de Entre Juízes e trabalhei por 27 anos no magistério, depois me aposentei. Bacana. E a senhora estava lembrando da sua primeira professora que ia na sua casa e lhe dava aula junto com a sua irmã. O que a senhora mais lembra dela, de onde ela vinha? Olha, ela vinha, ia para casa aos sábados e vinha domingo, segunda de manhã. Mas era um estudo assim, ó, o dia inteiro. Então, quando a gente via que ela vinha chegando, nós íamos se esconder. A gente não gostava, era muito, o dia inteiro, aula com ela. Mas depois foi bom, porque a gente... Daí eu já fui para o segundo ano aqui no Carlos Cruel. E ela era moradora? Moradora também ali dentro de Gês. Não era muito longe da nossa casa. A senhora lembra o nome dela? Ironda Rodrigues. Acho que já é falecida agora. E acho que foi esse os meus estudos, né? Eu quero saber mais, se a senhora lembra, assim, ela era professora, ela atendia outras famílias? Não, ela não era professora. Ela trabalhava, eu acho que em casa, doméstica, mas ela tinha um pouco de estudo, porque ela nos ensinava. E aí, quando ela ia na sua casa, ela ficava lá, ela só ia o dia e voltava? Ficava, não, de segunda a sexta ela ficava lá em casa. Nossa casa era grande. E durante a semana ela dava as aulas? Durante a semana. E aí ela ia uma vez por mês? Lá em casa? Não, era todas as semanas. Todas as semanas. E aí ela dava aula o dia todo? O meu pai era criador, ele tinha as pessoas que ajudavam ele, os peão que ajudavam ele. E a sua residência, eles moravam ali junto? Eles, peças, tinham o galpão grande e tinha as peças para eles no galpão. Era uma fazenda? Tipo de uma fazenda. E aí tinha o gado? Também plantavam? Não, só para o gasto, porque naquela época ainda não tinha as lavouras, né? O pai criava gado. Criava e vendia, né? Plantava uma mandioca, batata. A gente tinha tudo isso. Tudo isso o pai plantava. E a sua professora, a senhora lembra como é que era, assim, alguma coisa que lhe marcou, como que era a aula? A senhora tinha algum caderno, algum material? Nós tínhamos livro e caderno. Livro e caderno. Isso a gente tinha. E ela foi nos ensinando a ler, escrever.
É o modo dela, né? E depois os seus pais decidiram se mudar para Aqui, Entre Juízes? Nós vimos para a escola aqui. Para poder estudar. É. Todos os seus irmãos estudaram? Estudaram. Não, só eu estudei. Os outros, quando muito, não chegaram a tirar o 2º grau. O pai achava que não era necessário. Olha só. E daí eu teimei e quis estudar. E fui estudar. Aí aquela época tinha outras pessoas, outros estudantes daqui que iam para Santo Ângelo. Nós íamos de ônibus todo dia, 7 horas, e voltava ao meio-dia. Eu quero saber mais sobre os seus pais. A senhora falou que o seu pai criava gado. Ele chegou a trabalhar com tropas e levar para outro estado? Não, era... Oi, bom dia. Oi. Era aqui, era só aqui. Ele vendia para pessoas do Rio Grande mesmo, não era com tropa, não era grandes tropas que ele tinha, né? Mas tinha, e vendia para as pessoas daqui, da redondeza. A senhora lembra como é que funcionava? E aí ele vendia... Como é que... a senhora lembra de alguma história, assim, de criança, lembrar dele... Porque o trabalho do gado tem muito marcação e castração. Isso eles faziam. Era dar o sal para o gado, castração. Isso eles faziam. Não sei, eu não me lembro bem se era uma vez por semana ou era uma vez por mês, mas eu sei que tinha. E a gente ficava olhando, tinha as mangueiras. E a marcação eles também faziam? Fazia. Marcação também. A sua família tinha uma marca? Tinha, mas eu não me lembro. Tinha uma marca, mas eu não lembro. Pois é importante isso aí. Não lembro. E os seus avós, eles também trabalhavam com gado? Gostaria que a senhora dissesse o nome deles também. O meu avô, do pai, ele era fazendeiro. Ele era fazendeiro na esquina Marcelo, aqui Entre Juízes. E o nome dele era Marcelo Batista dos Santos. Como ele morava ali, era fazendeiro ali, tinha bastante terra ali na esquina Marcelo, por isso que deram o nome de esquina Marcelo. A avó era de casa, doméstica de casa. Qual era o nome dela? A avó era Idalvina Mosqueiro dos Santos. A senhora chegou a conhecer eles? Sim. Conhecia a avó. E a outra, minha avó, ele era Francisco Rodrigues Franco. E a avó era Isabel Franco. Onde é que eles moravam? Moravam perto lá onde nós morávamos. Nova Usina? A Nova Usina. Até hoje é a Nova Usina lá. E o que a senhora lembra desse seu avô Marcelo? Não chegou a conhecer umas histórias que a senhora ouviu, que o seu pai e sua mãe contavam? Eu não conheci ele, mas eu acho que ele trabalhava também com gado, com lavoura, assim. E eu acho que ele tinha os peão que trabalhavam para ele, porque quando ele era bem velho. Quando ele faleceu, eu não cheguei muito a conhecer ele. A senhora era pequena? Pequena. E a avó eu conheci. A senhora lembra de ir lá visitar ela? Sim, nós sempre íamos.
Sempre ia lá visitar eles. Ela lhe contava alguma história do passado dela? Não me lembro. Não me recordo. Faz 80 anos, né? Não me recordo. Eles moravam antes em Santo Ângelo. Depois, eles tinham essa fazenda e foram morar nessa fazenda. Que é interior de Entre Juízes, na esquina Marcelo. Na esquina Marcelo. Tu talvez também. Marcelo era por causa dele. Interessante, né? Os nomes das localidades, elas têm essa relação histórica com as pessoas. Foi por causa dele. É que nem a Colônia Mosqueira, né? A Colônia Mosqueira eram uns parentes meus, mais longes. Eu vi que a senhora falou que a sua avó era a avó era Mosqueira. Então, também tem relação ali, provavelmente os pais dela vieram daquele lugar. Essa família Mosqueira ainda tem. Até em Santo Ângelo tem muitos mosqueiros que são parentes. Não sei se veio alguma história, assim, quando a senhora lembra dos seus avós. Não consegue lembrar a senhora indo lá e ela lhe contando alguma história da sua avó? Não sei, me lembro. De repente à beira do fogão a lenha, alguma coisa que ela... Não, a mãe, como eu digo, ela passava trabalho, porque era o fogão a lenha, não tinha geladeira, não tinha... Depois que veio o rádio, foi uma festa, daí o pai comprou um rádio lá, quando nós morávamos lá fora, na esquina, na nova usina. Foi uma festa, um rádio. Reuniu a vizinhança inteira? Reunia as vizinhanças para escutar os programas à noite. Mas os rádios era bateria, não tinha luz ainda. Tá. Não havia luz ainda lá, depois que veio. Agora, o interior, as casas, tudo tem conforto, né? Todas as casinhas, casas, tudo. Naquela época, 80 anos atrás, não tinha conforto nenhum lá morar para fora, no interior. Não tinha água encanada? Não, nós tinha poço, lavar roupa no rio, ainda bem que era perto, mas água de poço. E aí tinha que ajudar a sua mãe nas tarefas de casa? Tinha, ela tinha uma moça que ela criou que ajudava ela. Antigamente era comum, né, os filhos criados também. E diz que os antigos não eram muito de conversa. Talvez. Não tinham muito convívio com outras pessoas, outras comunidades. Era pouco o convívio social. Ficavam mais em casa mesmo. Muita vida do campo, muito trabalho. E o seu avô Dorival? O avô era também, ele tinha... A senhora chegou a conhecer esses avós? Não, Dorival era meu pai. Ah, era o seu pai. Eu conheci. O pai da sua mãe? Era o avô Francisco. Ele também não tinha muito assim, era mais plantação assim, como é que se diz, para a família. E ele, não sei, talvez criasse algum gado, vendesse, mas não era muito assim de trabalhos como o outro avô era. A senhora chegou a conhecer eles? Não. A avó, sim. As duas avós. A avó Isabel morava com nós aqui Entre Juízes quando ela faleceu. E dela a senhora então lembra mais? Ela morava na sua casa? A avó Isabel, sim. Essa eu lembro bem. O que a senhora lembra? Eu me lembro que ela morava com nós.
Ela sempre era muito pelos netos. A mãe às vezes queria surrar o meu irmão, que era medonho, tu conheceu, já é falecido, e a avó ia salvar ele, corria atrás dele. Não sei se tu quer que eu fale um pouco Tem alguma coisa da emancipação? Ou tu ainda tem alguma coisa? A gente vai chegar lá daqui um pouquinho. Tá. Eu quero saber mais sobre a sua história, a sua infância, as brincadeiras que a senhora brincava com seus irmãos. Olha, a nossa infância foi uma infância calma, a gente brincava bastante, nós ia para Santo Ângelo de ônibus estudar, e as nossas brincadeiras eram brincar de, como é que era? Caçador, com a bola. E a gente tinha outras brincadeiras, que nós morávamos naquela rua. Uma rua que naquela época só existia um projeto de rua. Essa aqui, ó. Então nós jogava não, aqui, essa rua de trás aqui. Essa aqui. Aquela ali era só um projeto de rua. Nós brincávamos de caçador no meio da rua. Era essa aqui, ó, a maior. Dona Elaine, quando seus pais vieram morar, aonde foi a primeira casa deles? Nós moramos aqui na rua que tem o nome do meu sogro, Braulio Mário Ribas. Ali onde é a casa do nosso, mais ou menos a casa do nosso atual prefeito. Nós morávamos ali. Depois o pai construiu ali onde hoje é a Sicredi, que hoje foi vendida, hoje é a Sicredi. Nós morávamos ali. E os seus sogros, a senhora conheceu? Eu conheci. Ouvi falar que a família Ribas é uma família bem tradicional, bem antiga. Os meus sogros vieram de São Miguel. Eles vieram transferidos com cartório para Entre Juízes. Naquela época era cartório distrital de Entre Juízes. Trabalhava o meu sogro, Braulio Mário Ribas, e a minha sogra, Maria de Lourdes Ribas. Então eles vieram de São Miguel para instalar o cartório. Para iniciar o cartório aqui Entre Juízes. Isso foi faz muitos anos, eu nem me lembro mais, mas faz muitos anos. Mais de 60 anos. Se eu não me engano, foi na década de 40 que o cartório veio. 40 e poucos, eu acho. Eu sou de 41, não, foi mais, eu acho que 50, por aí, mais ou menos. Mas o cartório é bem antigo. É antigo, sim. Daí, o meu sogro era o titular. E a minha sogra ajudante. Depois o meu sogro faleceu e ela ficou a titular. Daí meu marido, que era Braulio Mário, para não ficar igual o pai dele, que era Braulio Mário Ribas, ele era Braulio Mário Azambuja Ribas. Daí ele já começou a trabalhar com a minha sogra, com uns 17 anos. Então ele tinha de cartório uns 60 e poucos anos. Depois, quando a minha sogra faleceu, ele ficou, que era titular, né? Ele ficou titular. Daí, como ele fez concursos, tinha sido aprovado, ele assumiu como titular. Daí o cartório já era, como é agora, cartório de registro de imóveis. Até que ele ficou como titular até o ano passado, quando, o dia 5 de janeiro de 2021, ele faleceu. Ele faleceu lá na Unimed Missões
em consequência da Covid-19. Mas ele ficou 60 e poucos anos trabalhando no cartório. Eu sabia tudo de cartório. Tem pessoas que me dizem assim, que acham muita falta dele, porque ele sabia tudo de cartório. E vinham aqui para desenvolver, às vezes, problemas de terra, de isso, daquilo, e ele sabia resolver tudo. Mas a vida foi essa. Eu também tive bem ruim no hospital, mas consegui escapar da Covid. Muito triste isso, sinto muito pela sua perda. Com certeza é uma pessoa que deixou um legado para o município, já ouvi muito falar no nome dele. E essa coincidência de ser o mesmo nome do pai, né? E é o nome do cartório. Não, daí é cartório do registro de imóveis. Mas daí não é mais, como se diz, não é mais nosso cartório, porque não é mais dele. O juiz indicou uma substituta para ficar até que certo venha um titular, um concursado. A minha filha, essa que saiu aqui, também ficou trabalhando com essa nova titular. E o Mário, ele era uma pessoa assim, ó, ele que se considerava um homem satisfeito, porque além de ele ter uma família, ele tinha um grande círculo de amizades em toda a região e muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município. Seja no cartório ou na prefeitura. Eu poderia falar alguma coisa sobre... Por favor. Bem, Entre Juízes, não sei se vocês sabem que era um distrito de Santo Ângelo, né? Mas os entrejuenses sonhavam com uma emancipação. Então, eles criaram a Comissão Emancipacionista, né? Que meu marido fazia parte, o meu cunhado, o Ricardo Ribas, era o presidente da comissão, e outras pessoas daqui da comunidade. Muitas pessoas fizeram parte dessa comissão e conseguiram os seus objetivos, né, que era a emancipação. Depois foi atendida as exigências previstas pelo governo para emancipar o município. Então foi realizada uma consulta plebiscitária, que obteve o resultado da aprovação do sim para a emancipação. Então, assim, em 1988, o distrito foi transformado em município. E a primeira administração do nosso município foi escolhida pelo voto direto. Nas eleições de 15 de 11 de 88, quando houve a eleição, né? E teve como primeiro prefeito, né, Braulio Mário Azambuja Ribas, que era meu marido. E o seu vice era Eloy Bade. Ambos são falecidos. Tá, e assim é daí que foi transformado, não é, o atual município de Entre Juízes. O governo deles foi de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 92. E este ano nós vamos comemorar, dia 13 de abril, 34 anos de aniversário do município. Sei o que mais. Muito interessante
teve uma participação política, né? Imagino que os desafios devam ter sido muito grandes no início. A senhora lembra, assim, quais que foram, já, né, na primeira administração, começar o município, assim, quais foram as primeiras dificuldades, desde ter uma prefeitura, um espaço? Sim, eu não lembro bem, mas eu acho que a gente recebeu uma verba. Daí foi alugada, a primeira prefeitura foi aqui, ó, essa casa aqui, que era de uma cunhada minha que foi morar no Mato Grosso. Daí ela alugou, por causa do Mário, né? Ela alugou para ser a primeira prefeitura. Não foi fácil, porque também acho que a prefeitura de Santo Ângelo deu algum maquinário, uma coisa assim. Daí não foi fácil, porque ele tinha que começar do zero, né? Aí ele pegou até uns móveis dele, do cartório, mesa, umas coisas, e levou para ali, para poderem começar com a prefeitura. E foi adquirindo, como eu disse, acho que nós recebemos uma verba, não devia ser muito, mas foi começando. Daí ele começou já escolhendo umas secretarias, né? As principais, que eu fiz parte de uma. E ele foi progredindo, foi fazendo. E daí eu assumi a secretaria, aquela época era Secretaria do Trabalho, Saúde e Ação Social. Então, eu assumi eu pensei muito, eu tinha receio, né? Porque eu era professora, me aposentei e ia mudar de trabalho. Mas assumi. A gente realizava projetos na área do trabalho, ação social. A nossa prioridade era a saúde, não é? Que dava atendimento de medicamentos, remédios, não é? As pessoas mais necessitadas. A gente às vezes tinha que levar, daí nós já tínhamos carro, levar eles para Santa Maria, para Porto Alegre, Passo Fundo. Também dava bastante trabalho. Eu tive uma equipe muito boa. Eu disse para o Mário, eu pego, mas me derem pessoas boas para trabalhar, né? O motorista já tinha carro da secretaria. E eu disse para ele, daí ele me deu 3 professoras. Nem poderia muito, né? Porque eram professoras, mas elas eram bem trabalhadeiras, eram as pessoas muito boas. E até agora eu acho que elas ainda trabalham na educação. Tinha a Sandra Frois, que ela foi da Secretaria da Saúde de Giruá. E daí começamos com atendimento médico, com medicamentos, né, para as pessoas mais necessitadas. No trabalho, nós tínhamos os clubes de mães, nós criamos os clubes de mães em quase todas as comunidades do município. Era levado lá umas professoras para dar, professoras de trabalhos manuais, né, para dar os cursos. Depois isso aí terminou. E também é isso aí. Então a gente trabalhou bastante, trabalhava aqui conosco os médicos. Nós tínhamos o centro médico, era aqui na esquina ali onde hoje é uma farmácia. Ali. Nós tínhamos o Dr. Biac, o Dr. Melo, e tinha um de crianças, um médico. A gente também levava pessoas de... um fato que me chamou a atenção quando eu trabalhava na saúde, eu fui numa reunião numa cidade, não sei se não foi Guarani das Missões ou Giruá, para cá. E o médico
eram os médicos que estavam dando lá palestra para os secretários de saúde dos municípios da MM. Então, lá ele disse assim, tem alguém de Entre Juízes? Daí nós tudo apontamos a mão, eu levei duas funcionárias comigo. Ele disse, não, sabe por que eu pergunto? Porque o município de vocês tem muita gente, como é que se diz? Gente doente mental. Que a gente dizia, os loucos. Tinha muitos daqui de Entre Juízes, porque a gente levava lá no consultório dele, era o Dr. Belinazzo. Até agora ele atende. E ele disse isso, que tinha muitos doentes mentais, uns bem graves. Nós tivemos que levar até para Porto Alegre, para serem internados, que tinham essas doenças mentais. E digo, viu como é que era? Me chamou a atenção isso aí, eu falei na prefeitura, tudo. E a gente foi trabalhando, né? Até os 4 anos. Alguma explicação será para isso? Pois olha, eu não sei por quê. Mas essas pessoas com essa condição, elas recebiam assistência da prefeitura. Da prefeitura. Remédios, reuniões com os mais sãos, porque uns a gente teve que levar para Porto Alegre. E as consultas eram com esse doutor. Dona Elaine, quais foram as principais ações assim, que marcaram o governo, que a senhora diria, do senhor Mário? Olha, nós criamos conselho tutelar, foi criado também um centro de orientação que dava assistência a adolescentes de rua e também adolescentes de famílias necessitadas, não é? Então, eles fizeram um prédio, agora não tem mais isso, fizeram um prédio e ali eles tinham um turno, eles ficavam ali no centro e no outro eles tinham que ir para a escola. Uns eram levados para o interior, nas escolas, no transporte escolar. E quando eles ficavam ali, eles ganhavam as refeições, café, almoço e lanches. Tu te lembra que tinha, né? Hoje não tem mais. E eles, então, eles ganhavam as refeições, né? E lanches, né? E quando eles ficavam no centro, as gurias tinham atividades de trabalhos manuais. Tinha uma moça que ia lá dar esse trabalho para elas. E os guris tinham uma oficina de trabalho. Tinha um professor, o Edson, ele trabalhava a Rayane sabe. Então eles faziam trabalhos de madeiras, era numa oficina de trabalho. Depois, agora terminou. Até quem veio aqui nos deu a ideia foi a FEBEM, de nós fazer. Tinha uma mulher que trabalhava na FEBEM em Porto Alegre, ela veio aqui, deu palestras e nos disse para nós criar esse centro de orientação. Era para atendimento aos adolescentes. Acho que era bem proveitoso isso aí. Só que depois não terminou isso aí. E algum outro fato de construção de algum prédio que marcou assim a gestão, a administração do senhor Mário? Bem, depois nós criamos o Conselho Tutelar,
Fui criada também... Ah, tá. Eu trabalhei mais de 20 anos na pastoral da criança. A mãe da Rayane trabalhava com nós, lá no bairro Osório. O bairro Osório, é. Ali nós atendíamos nos bairros as crianças de 0 a 6 anos. A gente encaminhava essas crianças para terem mais vida, mais saúde, ver crianças que não tinham certidão de nascimento. A gente procurava crianças que não tinham ainda, que teriam que ir para a escola ou poderiam ir para o pré-escolar. Então a gente fazia sempre um bom trabalho na pastoral de criança. Eu trabalhei por 20 anos. Hoje ainda existe a pastoral da criança aqui, só que eu não estou mais na pastoral. E mesmo agora com essa pandemia, teve meio parada, né? Mas acho que agora está começando de novo, nos bairros. E o Mário, o que mais? O Mário, tu não lembra alguma coisa? Muito bacana o seu trabalho, né, preocupado com a questão social do município. Eu trabalhei até no Conselho Tutelar, 2 anos. Muitos problemas, principalmente com adolescentes. Aqui entre Juiz tinha, também a prefeitura ajudava, era o Martim Lutero. O Martim Lutero era uma escola atendida por pastor, que na esquina Gaúcha, aqui no Entre Juiz, na esquina Gaúcha, onde tinha, lá eram os lares, cada lar tinha um casal que cuidava, onde tinha adolescentes, não deixavam de ser, em parte, infratores, mas não eram infratores de pôr numa casa mas eram infratores, meio infratores, eram com problemas. Então, essa casa atendia. Eles também ficavam lá vinha crianças da região. E eles, um turno iam na escola, na esquina Gaúcha, e no outro ficavam, também tinham trabalhos para fazer. Faziam atividades. E moravam ali. Me parece que hoje, não tem mais, não? Não, ele tá meio fechado, acho que agora estão tentando tá certo. Talvez agora vão reativar de novo, porque era bom. A senhora falou ali do centro e me veio uma questão. As escolas, tipo, quando o seu Mário começou, né, quando ele foi prefeito, tinha quantas escolas, a senhora lembra? Tinha muitas escolas. Era em Santo Ângelo, daí ficou... eu acho que tinha umas 15 escolas. Tem cabimento? Não tem cabimento. Daí, o Mário e o subprefeito, o vice-prefeito, foram desativando. Porque dava muito, daí vinha o transporte escolar e professores, né, para todas essas escolas. Daí foram desativando, que hoje tem só, acho que 4 escolas. Hoje tem só 4 escolas. Os alunos são levados pelo transporte escolar nessas 4 escolas. É a esquina Gaúcha, a esquina... Boa Vista. Boa Vista? Aquela lá tem na Serra de Baixo. A Boa Vista? No Carajá,
A esquina Boa Vista. Era a esquina Gaúcha, a esquina Boa Vista, lá no Carajá, e essa aqui da Serra de Baixo. Eu tenho uma filha que trabalhou em 2 escolas dessas. Não foi tua professora? Não, nem a Adriane? Não. A Adriane trabalhava aqui no ginásio e a Isabel Cristina era do município. Mas antigamente tinha muita gente que morava no interior. Tinha. Né? E conforme os anos foram passando, foi diminuindo. Sim, foi. Principalmente os jovens, não é? Eles vinham estudar aqui, tiravam o 2º grau e queriam trabalhos assim, na cidade ou aqui. Então, muitos foram deixando o interior. E depois os idosos também, muitos vieram morar na cidade, já eram de idade. Queria que a senhora contasse um pouco mais sobre a história do seu Mário. O que a senhora lembra, assim, onde ele nasceu, onde ele estudou. Tá. Bem, o Mário, como eu disse, nasceu em São Miguel, que nem eu. Também nasceu lá em São Miguel, que era uma vila. E depois, quando eles vieram, ele começou a estudar aqui nessa escola aqui, Escola Estadual Carlos Cruel, quando ele já tinha, acho que uns 7 anos. E daí depois ele foi estudar no Colégio Santo Ângelo, tirou o 2º grau. Depois foi cursar a faculdade de Direito, curso de Direito. E depois que Deus ajudou ele no trabalho dele, quando ele assumiu o cartório, né? Que o curso de Direito ajuda muito as pessoas, né? A fazerem concursos. Eu e minhas filhas fizeram, estão trabalhando. E daí nós sempre moramos aqui, desde que casamos. Nós fomos casados por 55 anos. 55 anos. Eu também estudei Direito. É um curso amplo, né? Abre muitas possibilidades. Verdade. E ele atuava como advogado? Não, ele não, nem podia. Ele era do cartório. Quem era advogado, era um bom advogado, foi o irmão dele, o Ricardo Rivas. Morava aqui naquela casa. Hoje nós adquirimos, quando ele morreu, os filhos foram embora. Ali mora agora uma filha nossa. Nós conseguimos, graças a Deus, o Mário ganhava relativamente bem, conseguimos dar uma casa para cada filho. 3 casas aqui e uma lá em Passo Fundo. E a minha filha, uma delas, trabalha na FEBEM, lá em Passo Fundo. É um trabalho que nós não queríamos, né? Porque lá em Passo Fundo muito infratores com sérios problemas. E a gente tinha medo, mas ela não tinha medo disso aí. Ela que fez o concurso, passou e adora o trabalho dela. Mas não é muito fácil, de vez em quando tem uns problemas bem sérios lá, porque lá em Passo Fundo vai jovens, agora às vezes já com quase 20 anos, 18, quase todo o Rio Grande vão para lá. Às vezes daqui de Santo Ângelo, da FEBEM daqui, vão para lá.
Então, Quantos filhos vocês tiveram? Nós tivemos 4 filhas. 4 filhas. Tivemos 4... Não, tivemos 4 filhas e olha a minha história. Quando a minha filha mais velha era pequena, eu trabalhava aqui naquela época, o ginásio de Entre Juízes. Eu trabalhava lá o dia inteiro. Daí eu queria uma menina para cuidar dela. Eu tinha empregada, mas eu queria uma menina. Daí as irmãs lá de 3 de Maio, daquele hospital que tem lá, eu fiquei sabendo que elas tinham uma menina para dar. Daí eu fui buscar. Não tinha certidão, não tinha estudo, não tinha nada. Nós achamos que ela tinha 11 anos. O Mário falou com o juiz da criança, do adolescente. Fizemos a certidão com 11 anos. E ela estudou até o 2º grau. Hoje ela mora aqui comigo, aquela baixinha que estava ali quando vocês chegaram, e ela teve uma filha. Daí eu criei ela e criava a filha, que é a Aline, tu conhece. Depois a Aline teve uma filha também. Daí eu ajudei elas a criarem a neta e a filha da Aline. Hoje, quer dizer que nós temos 4 filhas e 3, como eu digo, são filhas do coração. A Aline e a Biele me chamam de vó. Era a vó Mário e a vó Elaine. E a Pedra é a mãe Elaine. Então eu fiz um ato de amor, né? Criamos as 3 e hoje, graças a Deus, para mim não ficar sozinha em casa, eu tenho essa que eu criei, que eu fui buscar lá em 3 de Maio. É a minha companheira aqui em casa, porque as filhas têm os maridos, têm a casa delas, moram aqui perto, mas não estão aqui comigo, né? O dia inteiro, da noite. Então nós fizemos essa caridade. A Aline tem a casa dela. O Mário deu também uma casa para elas. Então a Aline mora na casa dela com mas sempre estão aqui, ó. Há pouco ela estava aqui. E vem almoçar, e vem aqui em casa, também são companheiras minhas. E as filhas que todo dia estão aqui, uma mora de um lado, outra na rua de trás, uma vem de Santo Ângelo todo dia, quase todo dia. Nós temos 6 netos e 2 bisnetos. Os bisnetos são um amor, mas são impossíveis. São medões. A Bisa, quando é que tu vem pra cá? Eles dizem, tô com saudade. Então é assim a minha família. Então eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como que a senhora conheceu o seu marido, dona Elaine? Ah, tá. Eu já morava aqui no Entre Juízes. Era pequeno. E ele veio de São Miguel. Daí nós somos colegas aqui no Carlos Cruz. Depois eu fui para o Verzeri e ele foi para o Colégio Santo Ângelo. Mas nós todos os dias viajava junto. E foi daí que foi. Mas daí eu já estava me formando no magistério e ele se formando no 2º grau. Era daí uns 2 anos de namoro, de noivado, daí que nós casamos. Em que ano a senhora casou, dona Elaine? 1965. Fazem, me parece que é 50 ou 52 anos. 56, claro, faz 5 anos que nós fizemos uma festa de 50 anos de casado. 56.
56 anos de casado. Bodas de ouro? Nós fizemos bodas de ouro. E foi bom que a gente fez, porque a gente nunca imaginou, a gente nunca imaginou que ia vir essa pandemia. Quando mais que eu ia perder meu marido. Porque ele, sabe como é que ele pegou? Uma das funcionárias do cartório não sabia que estava com a gripe. E veio trabalhar. No outro dia ela não veio e telefonou, dizia, eu estou com o Covid. Mas para isso, eles já tinham trabalhado com ela ali no cartório. Daí, uns 3 dias depois, ele pegou. E eu peguei dele. Daí, essa que eu criei, pegou também. Daí, ele foi para o hospital. E eu não vi mais ele. Porque ele foi para a UTI. Eu fui para um quarto, bem ruim. Consegui me recuperar. E ele, na UTI, não podia a gente fazer visita. Daí eu disse para a doutora, o doutor Rodrigo, que nós atendíamos, a doutora Fernanda, eu disse, o Mário não quer ser entubado. Quando a gente falava em Covid, ele falava, eu não quero ser entubado, mas a gente achava que era uma... Daí eu disse para a doutora, ela não me disse nada, só ficou me olhando. Dali uns dias depois ela veio e disse assim, Dona Elaine, o seu Mário disse que se é para ele melhorar, pode entubar ele. Daí ele foi entubado, durou mais uns 4 dias e faleceu. Bem, eu não vi mais ele, né? Desde o dia, acho que 18 de dezembro até quando ele faleceu, dia 5 de janeiro. As filhas sabiam notícia dele, que ele não estava bem, mas não me diziam. Só eu falava para a doutora que me atendia no hospital, ela me dizia, ele está estável. Daí, um dia antes dele falecer, o doutor Rodrigo telefonou para as gurias, venham aqui ver se vocês querem ver teu pai, porque ele está muito mal. Elas foram, mas não me disseram nada. Eu já estava em casa. Não me disseram nada. Eu não sabia que ele tinha piorado. Só fiquei sabendo no outro dia, quando ele faleceu. A mais velha é a mais velha é a Isabel Cristina, que nós chamamos de Tininha. A Tininha, Todo mundo conhece por Tininha. Tininha, Logo depois que a senhora casou, ela nasceu ou não? Não, uns 3 anos depois. 3 anos. Ela nasceu. Daí tem a Tininha, a Márcia, a Adriane e a Cátia. A Cátia é o neném. E, olha, não foi fácil. Deus, oh Deus. Foi um momento que ninguém esperava, né? Um momento bastante difícil. Quando que a gente ia esperar que fosse dar isso aí, essas mortes, meu Deus. Quantas pessoas se perderam, né? Quantas pessoas. Aqui mesmo. Eu falei sobre isso com a minha irmã, eu perdi um tio meu. Ele fez um transplante de rins, esperou anos para fazer o transplante de rins. Fez o transplante... E daí, quando ele estava se recuperando, já estava bem, ele foi numa das consultas e pegou Covid. Essas consultas, né? Nós também perdemos. Perdi uma prima. E o Mário, eu acho que o que atacou mais nele era o pulmão, porque ele fumava muito. Agora, atualmente, esses últimos anos, ele não fumava, mas fumou quantos anos? Daí, eu acho que atacou dele, o médico disse para as gurias que estava com o pulmão muito comprometido. E ele tinha diabetes, ele tinha feito cirurgia de coração em Juí. Então, ele foi... Tudo agravou, né? Tudo agravou.
E eu que sou diabética, não sei como é que eu escapei. Eu disse certo porque nós tínhamos as filhas, os netos, eu tinha casa. Tem que olhar agora, né? Sim, agora tenho minhas filhas, meus netos. Seis netos. Sempre estão por aqui. Dona Elaine, eu gostaria de saber mais sobre o seu casamento, como é que foi os preparativos? Bem, eu tinha perdido o meu pai em dezembro. Daí, como nós já tínhamos mais ou menos planejado, casamos em fevereiro. Daí a mãe e a minha sogra fizeram só assim uma recepçãozinha para os da casa e os padrinhos. Eu peguei meus tios, os vizinhos, e daí nós casamos. Daí viemos morar aqui na frente dessa casa, era uma casa velha e foi reformada. Daí a minha sogra, imagine, quando nós casamos era assim, era uma casa mais ou menos grande. Hoje não tem mais, hoje está à frente da minha casa. Uma parte era o cartório e a outra parte nós fomos morar. Então o Mário trabalhava, bem dizer, do lado de casa, era ele e minha sogra, né? Depois ela faleceu. Ela chegou a morar com vocês? Não, daí a minha cunhada e meu cunhado moravam aqui nessa casa, que depois foi a prefeitura. Daí ela foi morar com a filha que morava ali. E daí nós ficamos morando do lado do cartório. Depois veio, 3 anos depois veio a primeira filha, né? Depois que nós fizemos essa casa. Então, no dia do casamento não teve festa? Não teve festa. Só mais alguma coisa assim para os padrinhos e para o pessoal de casa, os irmãos. O Mário tinha um irmão que morava... Era assim, olha só. Um irmão morava ali. Ele morava aqui, que é essa casa que foi demolida, que fizemos essa aqui. E aqui morava a irmã. Acabamos só nós, porque a irmã era casada com o Géry. A minha cunhada, tu não conheceu ela no ginásio, ela era a diretora ali do ginásio. Acho que eu cheguei a ver umas fotos lá. Ela era diretora ali da... Qual era o nome dela? Enide Ribas Ugéry. Ela foi diretora aqui naquela época, ginásio estadual de Entre Juízes. Depois ela foi delegada, naquela época era delegada regional de educação. 14ª Delegacia Regional de Educação. Ela foi delegada. Depois ela se aposentou e foi morar no Mato Grosso. Até agora ela mora lá. Ela sentiu muito quando o Mário faleceu, ficou doente lá, porque ela não conseguiu vir, sabe? É muito triste também a morte de uma pessoa da Covid, porque a gente não pode velar o doente. E lá da Unimed, lá ele já veio fechado o caixão. E ali no nosso cemitério, tem uma parte fechada assim, em cima. E ali eles deram 2 horas para nós ficar com ele ali. Mas o caixão fechado, não vimos mais ele, ninguém mais viu. E dali a pessoa vai ser enterrada. A gente não tem como ver a pessoa, não tem como velar. É bem triste. E ela não veio, porque foi tudo muito rápido, a morte dele, né? Ela ficou doente lá. Ela veio agora, em dezembro, ela veio aqui. Ela e o marido e uma filha. Ficaram uns dias aqui em casa. E
É triste essas mortes de Covid. Com certeza. Ainda mais para alguém, né? Tão próximo. Sim, imagina. Mas eu gostaria que a senhora lembrasse agora dos momentos alegres, né? Que a senhora viveu com ele. E com certeza esse momento aqui é uma homenagem, né? Tanto da sua história quanto da história dele. Então eu acho assim que foi quando ele se formou em Direito, já era casados, quando eu tirei o pós-graduação na URI, que daí já tinha a URI, porque quando eu fui estudar em Juí, que era FIDENE, aqui era, como é que é? FURI. FURI. Não me lembro. Era a faculdade, era uma faculdade. Daí, quando eu vim fazer o pós-graduação, daí já era a URI. Tirei a URI, então também tirei o pós-graduação, foi um momento de alegria. Depois, quando nasciam minhas filhas, não é? Nascimento delas, também depois, quando nós fizemos 50 anos, as bodas de ouro, também. E o dia do casamento. Sim, quando me casei. Esqueci. E quando me casei. E a gente estava lembrando desse dia, como é que foi o preparativo, assim, desde a sua escolha do vestido de noiva? Eu fui lá em Juí, e tinha lá um costureiro bom. Aí fomos lá em Juí. E meu vestido era de lá. Era um vestido, não ia nem fazer festa, nada. Era um vestido bom, mas era mais simples. E tem outro sempre, ele dizia assim, ó. Os domingos, as gurias às vezes vêm para cá, até agora, mas naquela época vinham os netos. Ele dizia assim, bem, já chegou a hora da... Como é que ele dizia? Como é que ele dizia? A hora da alegria, e depois vinha, quando eles iam embora, ele dizia assim, ó, agora chegou a hora da alegria, de tarde chega a hora da... mas tinha umas palavras que ele dizia, da alegria e depois da saída dos netos, porque fazia muito barulho. Então eu dizia, nem parece, porque tu tá chega domingo de manhã, ele estava telefonando, vocês não vêm almoçar aqui, vocês não vêm almoçar aqui. Então era o dia que eles chegavam, era o dia da alegria, e depois quando saíam era outra alegria. Ele dizia e ria, né? Mas eu digo, não parece, porque hoje tu tá telefonando para vir. E eram momentos de alegria com as filhas e os netos, que ele fazia churrasco, os genros, principalmente o da Tininha, que tu conhece, o Lambari. O genro, eu chamo ele de Lambari. O Lambari que era o assador. Foi a sua sogra que fez o seu casamento no cartório, dona Helene? No civil, quem que era o que fez o casamento? Que eu lembrei agora que quem fez o casamento foi o seu Mário que fez. O de quem? O meu, no civil. Sim. E é só a sogra que fez o de você? Não podia. Não. Assim como eu fui registrada em Santo Ângelo, eu tinha que casar com o titular lá de Santo Ângelo. Ele veio aqui fazer o nosso casamento. Eu lembro bem, ele veio, era no cartório nosso ali, que era o do Mário, ele fez o meu casamento ali. Ele já morreu depois, não lembro o sobrenome dele, César Machado, parece. E na igreja, foi religioso, na nossa igreja aqui. E como é que era a igreja dessa época? A igreja, ainda bem que já era a igreja nova, porque antes era uma igreja de madeira, pequena, que tinha ali atrás, onde era a casa do padre.
Daí foi na igreja, era o padre Arthur, ele fazia anos que era o nosso pároco daqui. E ele que fez o nosso casamento com meus pais, os pais do Mário. Não, o pai do Mário já era falecido, parece. E ele faleceu bem antes da minha sogra. Ele era 20 anos mais velho que ela. Daí deu um câncer muito forte nele, ele morreu. Daí então o nosso casamento foi ali na igreja, com os padrinhos, meus irmãos do Mário, os tios. O Leônidas, aquele Leônidas que foi secretário estadual da educação e era deputado, aquele era primo do Mário. Ele veio aqui o dia do nosso casamento. Às vezes ele aparecia aqui. Dona Elaine, esse senhor que a senhora fala é o nome do ginásio? É. Ricardo Leônidas da Silva? Ricardo Leônidas da Silva. Sabe, eu trabalhava no ginásio e fui para lá, daqui do Carlos Cruz, foi para lá, e a minha cunhada era a secretária, a delegada de educação de Santo Ângelo. Daí ele veio aqui e disse assim: gente, já que vocês são meus parentes que moram aqui, eu vou dar um ginasião aqui para Entre Juízes. Tá. Daí fizeram uma comissão de construção e fizeram o ginasião que tem até agora. E daí ele disse assim: olha, vocês não imaginam como eu estou sendo criticado, porque vocês aqui ainda não são município, ainda não era município, e eu dei um ginasião. E tem cidades pequenas por aqui, que já são cidades, que eu não dei ginasião. Daí, quando inauguraram o ginasião ali, foi dito, uma reunião na escola, de botar o nome dele, porque ele morreu novo, Leônidas, Ricardo Leônidas Ribas. Era primo do meu marido. Então ele deu o ginasião para nós, que até agora é usado agora ainda para jogos, né, que estão jogando ali. Uma família bastante envolvida com a política. Foram. A minha também. Foram, que ajudou, né, a construir os municípios. Muito bacana. Eu queria entender melhor como é que era o dia a dia no cartório, que a senhora lembra. Como é que eram os atendimentos, aqueles livros? Tinha aqueles livros, tinha. Quando o Mário construiu esse cartório novo ali, que era do meu cunhado, daí ele construiu lá na frente o cartório. Ele fez como é que se diz, umas salas com os livros antigos. Como é que é chamado? Um arquivo? É um arquivo. Então, é aqui, ali numa porta aqui, ó. Daí, são 4 peças e um banheiro. É na minha casa. Ali, ó. Daí, até se vocês olham ali, enxergam a porta. Ali é o de agora. Eu alugo aquelas peças ali para a guria ali do cartório. E ela ali tem, como eles dizem, o arquivo morto. É muita coisa, meu Deus. Documentos, e aqueles livros grandes, e era à mão. Era tudo à mão. E aí, seu marido que escrevia nos livros. Meu sogro, minha sogra e meu marido, depois que ele assumiu. Que era pena. Hoje em dia é tudo diferente, que eu não sabia trabalhar, não ia saber trabalhar. E tem também com o cartório, que o Mário tinha também, o CRVA. Esses são os papéis dos carros. Daí, ali quem atendia eram 3 funcionários. Um deles é o meu genro. E
Eram 3 funcionários, era bastante movimento, porque ele atendia os carros de São Miguel, Colônia Vitória e Eugênio de Castro, que esses não tinham CRVA, acho que nem tem, não sei. Cartório. O cartório que criou o CRVA. Também era pra cá, eles tinham se registrado Aos aqui. municípios também. Agora tem cartório em São Miguel e Eugênio de Castro. Mas aqui, essa Vitória das Missões, vem tudo aqui. O CRVA também. É bastante. E muita gente de Santo Ângelo vem também aqui. E aqui no CRVA. E mesmo fregueses antigos, passaram para as famílias, vêm aqui no cartório, porque o Mário sempre atendia todo mundo. O que são os fregueses? São assim de terra, venda de terras, compra de terras, é bastante coisa, registros de nascimento, de falecimento. E tem as habilitações. Terrenos, compra, venda de terrenos. De todos esses serviços que os cartórios têm, tinham aqui. Agora tem outro cartório aqui. Mas o nosso aqui é registro de imóveis. Ali, me lembro, mas tem... E registros de nascimento, casamento era também. Tudo aqui. Nascimento e casamento, era tudo aqui. Quando uma pessoa ia casar, ela precisava apresentar determinados documentos. Certidão de nascimento. Se era menor, tinha que vir os pais. E eles tinham que trazer as certidões de nascimento. E aí dava a habilitação de casamento. 15 dias antes de casar. Aí dava habilitação. Marcavam o dia. Há anos atrás, as noivas vinham até vestidas de noiva, vinham tudo, e vinham um montão de gente, as famílias. Agora já não é tanto assim. Casam, às vezes, até um dia antes. No outro dia, daí é assim, pela religião da igreja. E esses documentos, as habilitações, os livros, estão todos guardados no arquivo do cartório? Estão, tudo guardado aqui. É uma peça bem independente. Eu tranquei essa porta, tranquei uma ali dos fundos. Eles têm chave, entram ali, pegam o que eles querem. Acho que em algum momento seria interessante, né, a gente conversar com os responsáveis, ter acesso, a gente faz muito a parte de pesquisa também, né, histórica, com certeza pode possuir informações importantes. Quando o Mário faleceu, no ano passado, o cartório tinha 11 funcionários. 3 do CRVA e 8 ali do cartório. Então ali quase todos ainda estão. Bom, eu gostaria de voltar um pouco mais para o passado e que a senhora lembrasse como que era o município aqui, que não era município ainda, né? Era uma vila, era um distrito, quando a senhora veio para cá, tão pequena. Tinha pouca coisa. Tinha pouca coisa aqui. Tinha algum mercado. O que mais que podia ter? Depois colocaram uma pequena farmácia. Você lembra quais eram as famílias que cuidavam desses? Escola era só essa aqui, só Carlos Cruz, que nós fomos estudar ali. Aqui o ginásio ainda não existia. Como é que tu perguntou? As famílias, a farmácia era alguma família que cuidava, o mercado? O mercado era mais ali dessa firma que tem até agora, bem ampliada, a firma Ugeri. Depois tinha um bolicho grande, que era do seu Mário Pisolotto, lá onde agora é os Cortiana, lá era um bolichão também. Era assim, um bolichão que tinha de tudo. Fazenda, coisas de erva, farinha, essas coisas. Tinha ali também uma firma que
os tios que faziam, era moinho. Tinha um moinho. Então tinha, na verdade, uns bolichão, um moinho, uma escola estadual. Eu acho que era pouco, era isso. Não aí. Tinham muitas ferrarias? Ah, tá, esqueci. Tinha muitas ferrarias. Quando nós morávamos ali na rua de cima, que eu digo, que é onde eu moro agora, onde é a casa do atual prefeito, tinha uma ferraria grande, era maior. Depois aqui, ó, tinha uma ferraria. Eu não lembro o nome das pessoas. Lembram? Ali, aquela ferraria na frente de casa era do Germano Cadena. Aqui tinha outra ferraria do seu Albino Kudzin. E tinha mais duas, mas aonde? Daí chamavam aqui entre Juiz de, como é que se diz? A Vila das Ferrarias. Capital das Ferrarias. Há uma coisa que eu não falei, entre Juiz foi colocado esse nome porque ficava no centro aqui, entre o rio Ijuí Grande e o Ijuizinho. Então quer dizer que entre Juiz fica no meio de dois rios, Ijuí Grande e Ijuizinho. E o nome Ijuí, esses dias eu procurei, achei até num livrinho, que Ijuí era um nome indígena dos 7 povos, dos índios dos 7 povos das Missões. E nós aqui em Entre Juiz temos uma fundação, São João Batista. Por isso que às vezes até falam, porque as outras tudo é Santo Anjo, São Miguel, São Luís, São Borja, e nós aqui Entre Juiz falam às vezes até de trocar o nome aqui, em vez de Entre Juiz botar São João Batista. Não, acho que nem quero, não quero. Temos a fundação ali, São João Batista, que fica aqui no interior, próximo lá do Carajá. São João Velho, que chamavam? Não, São João Velho eu acho que é em São Luís. É São João Batista. Acho que parece que São João Velho é em São Luís. Nós aqui é São João Batista. Até é bom que diz que vão fazer vão calçar dessa BR-285 até lá. Asfáltico, é asfáltico. Porque... E quando o seu Mário foi prefeito, já era do IFAM, já era patrimônio ou ainda não tinha nada lá em São Miguel, lá em São João já era. Já era? Já era. Ele fez uma casa lá onde mora, acho que até hoje, um senhor que cuida lá, as ruínas. O seu Eloy? O seu Eloy. Acho que até agora é ele que cuida lá. Sim. Não, daí o Mário fez. E eu acho que agora está bem mais bonito lá. Eu não tenho ido lá. Fizeram uma igreja, não sei o que mais. E a senhora lembra, assim, de talvez na sua infância ou na juventude, de ter visitado as ruínas? Lá em São Miguel? Não, aqui em São João Batista. Sim, sim. A gente ia. Às vezes a gente ia quando tinha uma igreja lá, faziam festa na igreja, e a gente ia. Não, naquela época o teu pai já estava aqui no Entre Juiz, já, meu Deus, o que a gente tinha que ir em festa, né? Em igrejas e festas. Estava lembrando? Daí eu conheci todo o Entre Juiz. O pai veio em 90, então o seu Mário foi o primeiro prefeito, recém o município tinha se emancipado. Pouco que tinha se emancipado. Aqui o Mário ficou de 1º de janeiro de 89 até 92. E sobre as ruínas, a senhora lembra de ser, não sei se a senhora foi assim nos últimos tempos, tinha alguma coisa que era diferente, que a senhora lembra lá da sua infância, da primeira vez que a senhora conheceu e para hoje?
Tem alguma diferença? Olha, eu acho que tem, mas como já faz uns anos que a gente não vai lá, eu não sei te dizer, mas parece que tem umas coisas diferentes. Eu acho que ampliaram lá alguma coisa. Daí veio os outros prefeitos, né? Todos sempre eles vão ampliando mais algumas coisas, né? Eu digo, se tinha alguma coisa que não estava tão arruinado, se tinha alguma coisa que estava mais em pé, se tinham mais pedras, porque durante muito tempo, até as pessoas, eu ouvi dizer que elas tiravam as pedras, né, do local. Mas não, acho que lá não. E talvez tenham arrumado alguma coisa. Eu acho que foi mais em São Miguel que tiveram mudando e fazendo. Eu acho que ali não é tão diferente. Já estava bastante destruído. Pode ser que fazendo o calçamento, né? Agora daí melhore para as pessoas irem lá, que é a estrada de chão, então. E como que a senhora lembra, assim, dessa primeira vez que a senhora foi lá? A senhora lembra? Olha, eu me lembro. Tinha muito mato? Não era muito mato. Era um lugar plano. Daí logo o Mário fez essa casa para o zelador. Eu não me lembro até se não tinha uma escola. Eu acho que tinha uma escola lá e uma igreja. Daí a escola foi fechada, daí a comunidade ficou para a comunidade, faziam lá festas, tinha uma igreja também, faziam. Tem alguma coisa que a senhora, algum outro fato do município que a senhora queria destacar que eu não lhe perguntei? Não, acho que não, acho que no fim eu fui falando tudo. Acho que eu falei tudo. Falei tudo. Bom, Tu tira alguma coisa, tá? Porque tu acha que... bastante coisa. Porque senão, pode ser que às vezes a gente fez coisa que não. Acho que tem um fato que marcou muito a comunidade, né? A construção da ponte. Todo mundo fala um pouco sobre... Foi. Bem, a ponte foi construída... Vamos ver, quando nós viemos morar aqui, eu acho que estavam construindo a ponte. 1958 a ponte? Eu acho que estavam construindo a ponte. Que daí tinha uma ponte móvel, que passavam só os carros bem leves e carroças, aranhas. E senão acho que era uma barca, uma coisa. Então estavam construindo a ponte. Até uma coisa que chama a atenção da gente, quando foram construir, não, mas daí não foi a ponte. Quando foram construir essa BR-285, o governo fez a sede dos funcionários dessa BR aqui em Trejuís. Eu lecionava aqui no Carlos Cruz. Então, aumentou os alunos de uma maneira que daí tiveram que fazer aulas num salão velho que tinha, onde era a igreja. Aqui nós tínhamos que atravessar a rua numa casa grande que tinha ali mais 2 salas. Fizeram aquela casa que mora a mulher até agora ali. Ali tinha 2 salas. Então os alunos aumentaram muito. E daí veio mais professores, né? E daí depois a ponte já também. Teve bastante gente nova aqui quando construíram a ponte. E agora essa ponte tem... Quantos anos? 50 e poucos até agora. E daí eu tenho medo de passar ali. Porque um dia, não sei por que o Mário parou bem no meio da ponte, não vinha vindo nada. Não sei o que ele foi arrumar no carro. E eu
sabe, o carro fazia assim, no meio da ponte, chacoalhava. Eu digo, fiz uma gritaria para nós sair logo. Daí, essa ponte, dizem que é perigosa, que está perigosa. Mas vem aí o pessoal de Santa Rosa, não sei de onde, dizem que não, mas eu acho perigosa, porque se tu olha, ela está bem no meio, assim mesmo. E diz que veio uma verba agora, ou vai vir, para arrumarem a ponte. Mas tanto a ponte quanto a BR trouxeram muito progresso para o município. Trouxeram. Olha essa BR aqui, ó, essa rua aqui, ó. Não deixa de, em parte, não deixa de às vezes ser um problema para a comunidade, porque é bem perigosa. Se tu não passa eu às vezes passo por aqui, porque é ali que tem mas também eu olho e passo correndo. A minha empregada, que às vezes quando eu vou sair, que eu tenho que atravessar a rua, quando eu vejo ela está do meu lado. Dona Elaine, cuidado, deixa ela olha, pode passar. Porque é um movimento muito grande. É um horror. E veio muito desenvolvimento nos últimos tempos, firmas e eu acho que tem umas 4 ou 5 farmácias. E o comércio, né? O comércio aumentou muito. Bancos, tem 4 bancos. Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, não, 3 bancos. Alguma coisa a gente ainda depende de Santo Ângelo, às vezes médicos, ou a gente vai ali no posto de saúde, mas alguma coisa a gente ainda, mas que é muito pertinho, é 4, 5 quilômetros só. Mas nos últimos tempos a gente nota muito progresso aqui no Entre Juízes. Isso é bom, né? Mas esse movimento aqui que é até meio perigoso. E eu tinha uma aluna que saiu do colégio, isso há tempo, quando eu trabalhava aqui. Ela saiu do colégio e ela ia indo. Morava lá no Trevo. E ela ia indo e um carro pegou ela. Então, e outros acidentes que teve aqui na cidade. Dona Elaine, a gente já está quase se aproximando de encerrar nossa entrevista. Lembrei de mais um assunto, talvez a senhora tenha alguma história para nos contar, sobre alguma lenda do município. Não tenho. Não. Eu não sei, eu achei isso de alguma coisa, mas não é isso, não é lenda. Nem sei onde é que está agora. Então a gente vai se aproximando do encerramento. Eu gostaria que a senhora nos dissesse se a senhora acha importante realizar projetos como esse de resgate da memória e da história do município. Sim, eu acho muito importante. Né? E tu vai levar daí para onde? Aqui? Fica por aqui ou tu vai levar? Vai ser criado um arquivo histórico do município, né? A gente vai fazer uma campanha de arrecadação de fotos e documentos e esses vídeos vão estar nesse arquivo. E também nós vamos disponibilizar trechos da entrevista na internet. Não, é muito importante isso aí, né? Ainda mais que o histórico, não é de Entre Juízes. E foi um prazer conhecer vocês. A Rayana já conhecia, só não me lembrava. Então, a gente com essas máscaras, eu olhava, perguntei para ti, tu é daqui? Tu dizia, eu sou. Eu conheci, eu acho que mais é o teu irmão. E a irmã mais velha. Eu sou a mais velha. Tu é mais velha? Então era você que era pequena. E o teu pai e tua mãe.
Ela nos ajudava na pastoral. Depois, ela não é agente de saúde? Agente de saúde. E também são envolvidos na política, na prefeitura, né? Então... Quero lhe agradecer por nos receber na sua residência, por compartilhar histórias da sua vida, da sua família. Pra gente é muito importante. A gente vai ouvindo, né, um pouquinho de cada um. Quando a gente reúne várias histórias, a gente consegue ter um material mais completo. Talvez tu tivesse que fazer com alguém mais, na prefeitura. Se a senhora tiver alguma sugestão, dona Elaine. A gente ainda está nessa... A gente está entrevistando várias pessoas. Mas as suas histórias foram muito importantes. Então eu quero lhe agradecer. E para a gente finalizar, a última pergunta que a gente sempre gosta de fazer é nessa sua vivência, né, de tantos anos, se tem alguma mensagem que a senhora queira deixar para os seus netos, para os seus bisnetos que futuramente vão poder assistir essa filmagem. Uma mensagem que a senhora queira deixar. Bem, eu acho assim, como eu te falei, os nossos netos e bisnetos fazem parte, né, da minha família, da alegria da minha família. E eu gostaria sempre desejo, assim, bastante progresso para o nosso município e que eles continuem, não é? Esse desenvolvimento que já teve, que está tendo, né? Eu acho que é isso. E para sua família? Pois é, para minha família, eu gostaria de dizer que elas continuem sempre, não é? Como minhas filhas, minhas netas, meus bisnetos, fazendo parte do nosso município, participando das atividades, né, que tem aqui, a igreja, os CTGs, né? Então, eu acho que é isso aí. Bastante progresso, né, para a nossa comunidade. Importante. Saúde para todos nós, né, mais saúde. Com saúde a gente vai longe. Pois é verdade.